Estamos entrando ao vivo, hein? Só um minuto. Hoje tema interessante. Gratidão. Lincoln já entrou. Tudo bem, Lincoln? Lia. Vamos conectar aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Estamos entrando. Opa! Olá, Olá! boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo Tudo bem, e bem? você? Tô Tudo ouvindo, e bem. você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ótimo. A galera tá A entrando imagem tá aí. boa, tá escura? Como é que tá a Tá imagem? bom. Não, tá legal. Tá bom. Tá boa. A imagem tá legal, tá ótimo. A imagem física não ajuda muito, não, mas a gente faz o que pode. É, aqui não dá pra colocar Photoshop, né, igual fala. Não dá para colocar filtro, mas eu quero Dá, ficar natural é, hoje. o melhor é natural. O melhor é natural mesmo. Boa É, noite, legal. gente. Boa noite, Boa a noite, galera tá chegando. Silene. Boa noite, Ana Bia. Minhas amigas estão entrando. Ah, isso Gessina, aí. minha querida, boa noite. Ah, bem legal. Tá chegando a galera aí, vamos 5 minutinhos, mas a gente pode até aqui já se apresentando. Daqui a pouco, na metade, eu falo novamente aqui. Tem um pessoal que está acostumado a assistir as nossas lives, tem aproximadamente 2 meses, né, que nós começamos a fazer essas lives. Na verdade, eu e o Valmir. O Valmir hoje ele teve um outro compromisso que ele não vai poder chegar em casa às 10 horas, né, para poder fazer a live. E aí a gente Uhum. acabou eu liguei para ele, né, falei com ele, né, por mensagem, aí ele falou assim: "Ah, não vou conseguir estar presente amanhã às 10 horas. Aí eu vou aí eu falei assim: "Ah, mas eu faço a live, né? Ela é minha prima, então a gente tá em casa, é tranquilo." Verdade. E, né, aí foi super tranquilo. Olha, apareceu aqui, ó. Deixa ele. Agora eu não sei se ele vai participar, vamos ver. Aham. Às vezes ele tá assistindo, eu não sei se ele tá em trânsito também. Vamos deixar, por enquanto. Mas a gente. Então, assim, o nosso objetivo dessas lives é só para falar um pouco, assim, desse nosso trabalho. Tem aproximadamente, para quem não conhece, também eu sou Sérgio Campanha, primo da Lia, né? Estou aqui em São Paulo, desculpa, a Lia aí em Vitória da Conquista, na Bahia. Um abraço para todo mundo de Vitória da Conquista também. Tenho vários primos, muitos tios, tias aí. E um grande abraço para todo mundo, antes de mais nada. Então, continuar falando desse trabalho, né? Eu e o Valmir, nós começamos a fazer essas lives tem aproximadamente 2 meses, cada semana um tema diferente. O Valmir, eu conheço ele das redes sociais. Ele posta todo dia uma mensagem, né, com um fortalecimento para as pessoas, baseado na Bíblia. E isso sempre traz uma coisa muito positiva para todo mundo. E aí eu comecei a acompanhar ele, tem uns 3 anos, e aí a gente foi ficando amigo, né, de virtual mesmo, né? E aí tem um trabalho também de um livro que eu estou finalizando, que eu falo um pouco da história dele também nesse livro. E a gente acabou criando uma conexão muito forte, né, de amizade mesmo. E aí ele falou: "Ah, vamos fazer umas lives, né?" Eu falei: "Ah, vamos fazer." A princípio era 15 dias, aí começamos, aí virou semanal, né? E aí estamos assim, né, nesse ritmo. E tá bem legal, estamos gostando bastante desse trabalho. E aí, só falando um pouquinho assim, a semana passada a gente, pro pessoal, né, que tá ouvindo a gente, todo mundo, a gente, assim, na verdade a gente não tem assim um objetivo, a gente não segue uma religião, né, a gente traz a palavra de Deus para falar também.
Mas assim, hoje a Lia, ela é católica, né? Eu sou de uma igreja evangélica, o Valmir é de uma outra igreja. Outra semana a gente tinham pessoas que não eram de nenhuma igreja. Então, assim, a gente, na verdade, é trazer fortalecimento, trazer uma palavra para as pessoas, e independente de religião, independente de qualquer forma, né? E isso é um fortalecimento que a gente está trazendo para as pessoas. Então, assim, aí hoje, Lia, eu vou passar a palavra para você agora, para você se apresentar. Só falar um pouquinho antes, tá, de você falar, porque assim, a semana passada eu falei eu estava pensando num tema que era gratidão, né? E aí quando eu estava vendo uns vídeos, né, no Facebook, eu vi uns vídeos seus no Facebook. Aí eu falei assim, aí você estava fazendo exercício físico, né, online, que acho que é de um site de um padre, e se eu não estou enganado, né, de um padre. E aí eu falei assim, nossa, que legal, né, porque ali ela é cadeirante, tem 3 anos, né, você pode falar um pouquinho mais depois. E assim, eu falei, nossa, ela é cadeirante, está fazendo exercício físico, né, e tanta gente, às vezes assim, a gente põe tanta limitação, tantas coisas na nossa mente, e ela tá aqui, ó, firme e forte. Eu falei, aí, por coincidência, no dia que eu fiz o convite para você, né, na parte da manhã, eu vi que você ganhou um triciclo para você ir para a missa, né, de uma pessoa, acho que é um padre também. E aí você escreveu gratidão. Eu falei, não, tem que chamar ela hoje para a gente fazer a live a semana que vem sobre gratidão. E foi bem legal, assim, aí deu tudo certo. Então, Que bom, Li- primo. muito bom. Então, Lia, fica à vontade de você apresentar. Eu sei que você é artesã também, mas fica à vontade, tá, para falar aí sobre você, sobre a história da sua vida, né, de toda essa sua jornada aí. De antemão, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente lisonjeada pelo convite. Não sei se farei jus a esse convite, mas pode ter certeza que eu tentarei, tá bom? Tá ótimo. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite às minhas amigas que estão entrando, que aceitaram o meu convite para participar desse bate-papo. Boa noite às pessoas, os amigos do Sérgio, que eu também não conheço, mas o Sérgio é meu primo, como ele bem disse, né? Meu primo segundo, mas que para mim é primo da mesma forma. Todos os meus primos, para mim, são primos iguais. Para mim não tem primo de primeiro grau, nem segundo, nem de terceiro. É tudo primo e pronto. Meu nome é Maria José, todos me chamam de Lia Rocha, porque eu prefiro assim. Tenho 54 anos, até terça-feira, Dia né? 8. É, é. E tenho sequelas de poliomielite. Eu tive poliomielite com 1 ano e 6 meses. Comecei a andar de muletas graças aos esforços dos meus pais. Sou caçula de 10 irmãos. Filha com muita honra de um carroceiro que sustentou 10 filhos com a sua carroça. Filha de uma mulher guerreira, dona de casa, que teve 10 filhos. Hoje em dia as mulheres querem ter 2 no máximo, né? Minha mãe teve 10, como sua avó também teve vários, né? Também Que é a teve vários. minha tia madrinha. Então, é, como eu já disse, sou deficiente física, mas isso não me impede de viver. Graças ao Senhor nosso Deus. Eu sou bem perseverante, eu sou bem feliz e aceito a minha condição física, né, de uma forma natural, né? Então, Sérgio, eu dou graças a tudo e a todos por tudo que já passei, por tudo que passo e por tudo que hei de passar. Tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos salvar. Ressuscitou após 3 dias. E ai daquele que não acreditar. Amém. Amém. Até aproveitando você. É que o Valmir sempre. A gente sempre lê um versículo, né, da Bíblia antes de começar. Fique à vontade. E eu, assim, até
como eu até falei, eu queria deixar você já falar para a gente já ficar mais calmo, já, né, interagir. O Valmir, ele lê bastante, eu vou ler só um trechinho aqui, né, de Telassocense, né, eu vou ler depois, eu até falo uma historinha aqui, né, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo, né. Esse versículo aqui, assim, ele marca bastante, né, bem forte. E até tem uma historinha bem rápida, não vou falar muito, mas o Danilo Gentili, que ele apresenta o programa de noite, né, era do CQC, tal, da Band, e aí ele conta uma história, depois até se quem estiver assistindo, quiser pesquisar, é muito interessante a história de vida dele. Ele perdeu o pai e a irmã num período de 6 meses, passou muita dificuldade antes dele ser famoso, tudo, né? E assim, é muito interessante. Ele tem uma parte que ele lê esse trecho, né? Acho que ele vai numa igreja, alguma coisa assim, e alguém fala isso para esse trecho da Bíblia para ele, ele fala assim, né? Tudo dá graça. Então ele fala assim, quando ele está passando alguma dificuldade, ou mesmo hoje, né? Com a vida que ele tem, ele fala assim, você tem que dar graças a tudo, né? E porque essa é a vontade de Deus para você. Porque muitas pessoas elas não se conformam com a situação que passam, às vezes ela não olha para o lado, para a dificuldade que as pessoas estão passando. E então, assim, às vezes você precisa se espelhar algumas pessoas para você ver que sua vida ela não é tão difícil quanto parece, né? Ou que tem pessoas em situações muito mais difíceis que você. Até puxando um gancho aqui, eu vendo seus vídeos lá no Face, né? Eu vi assim que tinha um vídeo seu, você falando das condições dos ônibus lá aí em Vitória da Conquista, né? Que tinha quebrado o ônibus, aí você estava esperando, e aí aquela coisa, tem um elevador, não funciona, aí eu vi que alguém pegou você no colo, né? E colocou dentro do ônibus. Então, assim, às vezes Uhum. a gente está aqui no ponto, começa a demorar o ônibus, você já reclama. Você, eu digo a gente, né? A gente já reclama É. daquela situação, né? E você ali, ó, né? Você divulgou o vídeo, foi bem legal, assim, você fazer isso mesmo, até para conscientizar as pessoas da dificuldade. E assim, as pessoas às vezes precisam ver um pouco disso, né? Porque assim, às vezes você está numa situação tão difícil, né? E as pessoas não percebem. Às vezes a gente reclama, só consegue reclamar e não vê a dificuldade do outro, né? Ou que aquilo não é tão difícil, né? Então, quando a ideia assim até de trazer você para essa live de falar sobre gratidão é muito disso, né? Porque quando eu vi você fazendo ginástica, né? Assim, eu fiquei com sentimento assim que eu não sabia te falar. Né? Eu não sei te explicar o que eu senti, mas eu falei assim, Sentimento de culpa. Tu tá malhando, Sérgio? não, eu Tu tá corro, eu fazendo corro, exercício, eu faço Sérgio? exercício, eu corro, tudo, né? Inclusive, assim, quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, puxa, muita gente, né? Às vezes a gente não consegue levantar cedo, às vezes a gente reclama de que vai fazer exercício, alguma coisa assim, e é muito interessante, porque assim, as pessoas põem as limitações na própria mente dela, né? E não olha para o lado realmente que as pessoas, né, com mais limitações podem fazer as coisas. Então, assim, quando eu vi o seu vídeo, eu achei o máximo. Eu até contar rapidão aqui, foi em 2018, eu fui assistir a São Silvestre, na Paulista, né? E assim, meu sogro, ele corre, depois ele me incentivou a correr, né? Também eu corro. Aí eu fui assistir, eu não corria, só caminhava. A parte mais, assim, mais bonita da São Silvestre não é o pessoal normal, assim, as pessoas chegando, são os cadeirantes chegando na Paulista, ou sendo empurrados, ou eles fazendo o próprio esforço físico. É muito bonito. Então, assim, é uma parte muito linda, assim, que eu assisti e me comoveu bastante, né? Muito legal. Uhum. Então, Sérgio, às vezes a gente procura não romantizar muito essa parte de ser cadeirante, porque infelizmente o mundo que nós vivemos não é assim, né? O ser humano, ele já é propício a olhar para si próprio. Infelizmente, nós somos, né, proporcionados a olhar para nós próprios,
olhar para o seu próprio umbigo, não pensar no próximo, né? Na situação em que o próximo vive. Às vezes você tem uma limitação, tem um problema familiar, aí você, nossa, você reclama, a gente reclama daquilo, a gente fala, ai, nossa, por que que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que comigo, né? E a gente esquece de olhar para o lado, olhar para o outro e ver que o outro está passando por coisas piores do que a gente. Muitas vezes, Sérgio, até da própria família. Exato. Nessa pandemia mesmo, quantas e quantas pessoas estão sem o pão de cada dia? Quantas e quantas pessoas perderam o emprego? Quantos e quantos casais foram separados por conta dessa situação, né? E a gente não consegue olhar para o outro. A gente só olha para si. Meu Deus, na minha dispensa não tem isso, na minha dispensa está faltando aquilo, o meu dinheiro esse mês não deu para isso, o meu dinheiro não deu para aquilo. Mas pelo menos a gente teve o dinheiro para pagar o suficiente, né? E quantas pessoas não têm? Quantas e quantas pessoas vivem mendigando? Então a gente tem que olhar sim para o outro. Às vezes eu te vejo assim, mas eu não sei do teu coração, não sei o que que você está passando. Você me vê assim alegre, feliz, brincando, postando vídeos, etc. Mas você não conhece o meu coração, você não sabe o que está passando dentro dele. O meu pensamento, o que está passando no meu pensamento, né? Não que eu não seja bem resolvida, eu sou. Graças ao Senhor nosso Deus, eu dou graças todos os dias, Sérgio. Você me conhece há muito tempo e você sabe que eu sempre fui assim sorridente. É. Sempre, graças a Deus, eu É, sempre fui assim. Deus inclusive, me fez assim. Eu é, lembro uma época, porque eu já fiz 27 cirurgias. Eu lembro uma época que eu fiquei internada no SAMU, talvez você saiba onde é o SAMU, que é uhum, uma clínica, né, famosíssima aqui de Vitória da Conquista, conheço, hoje conheço. particular, Uhum, infelizmente hoje ela é particular, né? Então eu fui fazer uma cirurgia de alongamento da tíbia, né? Aquele ossinho uhum, da canela lá, né? Que é para ah, crescer a perna que tá uhum, piquititita, o médico queria crescer. Eu aumentei 4 centímetros. Eu fiquei 6 meses internada. Então, desses 6 meses, todos os dias era 1 milímetro que ele vinha e aumentava, né? O médico vinha e puxava na raça para crescer minha perna. E eu sempre sorridente, sempre contando piada, sempre cantando, né? Aí internou uma senhora no mesmo quarto que eu. Eu já tinha mais de 18 anos, então eu ficava no quarto de adultos. Essa senhora ria tanto das minhas piadas uhum. que ela estava recém-operada e estourou os pontos tudo da cirurgia, Sérgio. Quase te mandaram embora para casa. Sabe o que é que o meu médico fez comigo, o doutor Sebastião, que Deus o tenha, que ele morreu É, também recentemente? é, Me colocou em um apartamento sozinha, que na nossa, noite anterior havia falecido um senhor. nossa. Esse foi o meu castigo. Foi o seu castigo por Achando ele que eu ia ficar com medo. é, Mas não fiquei com medo, não. Aí que eu cantei e louvei ao Senhor dentro do apartamento. ai, que legal. Então eu sempre fui assim. É, Sempre. Desde então, desde quando eu me conheço por é. gente, eu sempre fui alegre. Sempre. Graças a Deus. Ah, Acho que é por então, isso que eu não tenho rugas. É, então isso é importante, né? Assim, porque às vezes assim, isso que você falou você falar, eu posto vídeo lá, às vezes você me vê, ninguém sabe o que tá passando no meu coração. Porque assim, a rede social, né, você só mostra o lado bom da vida, né, da sua vida, né? Ninguém posta lá lavando louça, né, eu ralando aqui É, no trabalho e tal. Então, assim, é muito comum as pessoas às vezes julgar, né? O julgamento de falar, ver é igual assim, você compra um carro, a pessoa não rala, não sabe o quanto você ralou para comprar, né? Você tem uma casa uh, nova, ninguém sabe o quanto você ralou para ter. Então só vê o lá, ninguém sabe assim. Uma coisa que eu até te pergunto, você mora sozinha, né? moro. Moro Então, você sozinha. mora sozinha, até
o dia que eu te liguei na semana passada, né, que a gente estava falando, você até falou assim, vida de solteiro a gente fica vendo o filme aqui de domingo, né? Então, É, assim, é. aí eu vi umas fotos também da sua família que foi te visitar, um almoço que você falou depois de muito tempo que teve um almoço de família, né, na pandemia, por causa da pandemia. Uhum. Então isso, assim, igual fala, né, a gente está aqui, às vezes você posta seus vídeos, né, fazendo exercício, tudo, e ninguém sabe, às vezes você passa ali um dia sozinha, um sábado sozinha, né, É, então assim, a gente não sabe o que as pessoas passam para estar, às vezes, naquele momento, né, então, assim, igual a Silene Sardinha colocou, você é linda, inspiradora, então, assim, isso é muita é. inspiração, realmente, Silene é um amor. você então, assim, é muita inspiração você, né? Você tá A ali Suzana fazendo Saraiva exercício. A entrou. Suzana também entrou, nossa Beijo, prima. Su! Saudade, minha Hoje prima. tem bastante Saraiva aqui, ó, nessa live. É. E hoje é É, dia dos irmãos, né, Sérgio? Hoje é dia Não dos sabia. irmãos e primo é nada mais, nada menos que irmão É também, né? irmão, né? Não sabia. Olha que legal. É. Então, isso Então, Sérgio, posso falar um pouquinho do pode, triciclo? pode falar. Então, o meu triciclo foi o seguinte: eu me tornei cadeirante já tem 3 anos e pouco. Antes eu Uhum, sempre fui muletante, superativa, resolvia minhas coisas, cuidei de mamãe por 10 anos, né? Até Deus chamá-la de volta para o reino da glória. E desde então, desde 3 anos para cá, eu estou com uma tal de uma síndrome pós-pólio, né? uhum, Que é uma doença degenerativa que atinge um membro que não teve poliomielite, de todas as pessoas que têm sequela de pólio. uhum. E para cuidar da síndrome é bem complexo, né? Um dia a gente vai falar sobre isso, talvez, quem sabe. Tá, E aí eu fiz uma campanha na internet eu para vi. adquirir um Uhum, triciclo, porque eu não tinha condição, não tenho condição financeira de uhum, comprar. Sou assalariada, vivo de salário mínimo uhum. e tenho meus artesanatos como complemento de renda. E aí o pessoal abraçou. Todo mundo abraçou minha causa, graças a É, Deus. Eu recebi doação, Sérgio, de R$ 5 a 5.000. Nossa, que Graças ao legal, Senhor nosso que Deus, legal. né? E os meus padres amigos compartilharam, ajudaram, quem pôde colaborar, colaborou, quem não pôde, compartilhou, de que foi uma forma também de colaborar, né? Claro. Uhum. Meus familiares ajudaram muito, compartilharam, divulgaram. E graças ao Senhor nosso Deus, a semana passada eu consegui adquirir o meu kit, né? O meu triciclo. Uhum. E tô aí na luta e na labuta para aprender a pilotar, né? Porque o bicho é de motor, né, filho? É como se fosse uma moto, é como se fosse uma moto É, esse triciclo. é, É é. que eu vi um vídeo seu, que você colocou que acho que você estava indo para a igreja, mas eu não lembro direito, assim, eu não marquei direito se você estava dirigindo, estava demonstrando, mas eu vi que você estava andando, eu acho que você estava É a aprendendo, assim, alguma. bateria. É a A bateria, né? bateria? Ah, tá. Recarregável, é Aham, recarregável. aham. Aí a gente acelera o bicho lá e vai andando, né? E eu tô Ah, ainda legal. nessa fase de aprendizagem ainda, mas eu É, vou conseguir. Ó, o pessoal tá rindo de mim, ó. Porque estão me chamando de barbeira, tá falando que não tem seta no meu triciclo. Eu tô vendo vocês aí. ai, que Aí eu legal. tô muito feliz, eu estou É. radiante, sabe? Eu E, estou assim, igual pinto no lixo de felicidade. Mas assim, você teve o triciclo e também tem um outro equipamento que uma cadeira de roda elétrica, uma Eu coisa tenho uma assim? cadeira É, também, que é doada certinho. pelo SUS, Ah, né? tá. Que a gente Uhum. tem que correr atrás. Ah, sim. Gente, quem tem pessoas com deficiência em casa, que tem necessidade de algum aparato, muleta, bengala, cadeira de roda, corra atrás do SUS. É um direito nosso, garantido por lei. Uhum. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Não é mendigar. Ninguém está mendigando nada. A gente paga impostos. Se a gente compra um papel higiênico no mercado, a gente está pagando impostos. Então é um direito nosso. Não vem com essa onda de que, eu vou mendigar, eu tenho vergonha, eu vou me humilhar. Jesus Cristo se humilhou.
Jesus Cristo se humilhou e foi exaltado. Então, nós também temos que ser humildes para reivindicar os nossos direitos. Não é brigar, não é fazer barraco. Muitas pessoas falam que eu sou barraqueira. Eu não sou barraqueira, Sérgio. Eu reivindico os meus direitos perante a lei. Né? Um dia desse mesmo aí, um cobrador, né? Aí eu só coloquei ele no lugar dele, falei, ó, meu filho, sinto muito, não tenho nada contra você, nem te conheço, mas eu estou aqui reivindicando um direito que é meu. O elevador está quebrado, o ônibus tem que ir para a garagem. O ônibus não pode estar circulando com o elevador quebrado. Não tem só a mim, cadeirante em Vitória da Conquista. Tem os idosos que também têm por direito de usar o elevador, caso eles queiram. Tem os obesos, que muitas vezes não conseguem passar na catraca. Tem por obrigação de usar o elevador também. Muitas pessoas não sabem disso. Acham que o elevador é só para cadeirante. O elevador não é só para cadeirante. O elevador é para quem tem alguma limitação, alguma mobilidade física. Então a gente tem que saber reivindicar. Nós temos que nos juntarmos para passar essa orientação para as pessoas. Que às vezes as pessoas ficam igual vaquinha de presépio. Ah, o elevador está quebrado, amém. Ah, a senhora não pode usar elevador não, tem que subir pela escada, amém. Não é assim. A gente tem que saber falar. Né? Tem que reivindicar, né? Porque assim, é um direito, e é igual você falou, né? Assim, as pessoas elas não, às vezes não sabem se colocar no lugar da outra, né? Às vezes você tá naquela situação, mas assim, a pessoa não sabe o que você está passando, não sabe a falta de empatia. A falta de empatia, né? Exatamente, porque não é assim, não é fácil, né? Você, igual você falou, você mora sozinha, né? Eu fico imaginando, você mora sozinha, né? Uma pessoa que tem todas as suas limitações, imagina o quanto deve ser difícil para você, né? Muitas pessoas, assim, na sua situação, aqui em São Paulo, também em outros lugares, elas têm alguém para auxiliar, às vezes leva de carro, tem um carro, né? Para à disposição da família, vamos dizer assim, que pega a pessoa, coloca no carro, ajuda, né? E você não tem, é você e você, né? Então, e você, assim, graças a Deus que você é dessa forma, né? Que você, dessa forma eu digo, uma pessoa grata a Deus, mesmo nas suas condições, né? Você consegue buscar forças e ser um exemplo para muitas pessoas, né? E até a gente falando disso, né? Porque assim, quando eu falei que a gente ia falar desse tema dessa live, né? Que assim, porque a gente trocar a reclamação pela gratidão, né? Que é um dos temas que a gente fala, porque assim, as pessoas, uma coisa é você fazer o que você faz, reivindicar, né? Você tá, igual você falou com o cobrador, né? Você tá buscando os seus direitos. Isso é você buscar os seus direitos. Não é você estar reclamando, é você estar buscando os seus direitos. Agora tem pessoas que ela tá reclamando de situações, né? Que ela não faz nada para mudar. Então, porque assim, ao invés de você usar a gratidão, você usa eu digo às pessoas, né? Então, ao invés das pessoas usarem a gratidão, elas usam a reclamação. Então, reclamação. Que tá sol, reclama que tá calor, que tá frio, reclama que tem que andar até tal lugar para pegar o ônibus. Então, assim, você é um exemplo para isso, né? Porque imagina a sua situação, você mora sozinha, você, graças a Deus, agora tem esse triciclo que você vai aprender a andar, tudo para você ir para a missa ou para ir para a sua fisioterapia, para os lugares. Então, isso as pessoas têm que ver, assim, as pessoas como você, como outras pessoas também, que inspirem, né? Porque você ficar reclamando todo o tempo, reclama disso, reclama daquilo, você não consegue nada, né? Não vai a lugar nenhum. Então, Sérgio, por conta disso também, que graças a Deus eu não sou de reclamar. Eu tenho consciência disso. Acho que não é pecado eu assumir isso. Eu não sou de reclamar. Por conta disso, Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida. Eu tenho conhecido pessoas, Sérgio, fisicamente e virtualmente, que eu nunca imaginei conhecer. Eu tenho uma comadre, irmã, amiga, que é a minha companheira
sabe? Que é a minha amiga, a minha irmã de fé. Ela tá até aqui na live com a gente, que é o Denise. Ela é um amor de pessoa, ela é um doce, sabe? A gente se dá super bem, sabe o côncavo e o convexo? Eu sou Uhum. assim, toda agitada, toda, e ela é toda Bom. zen, toda, sabe? Uhum. Assim, a gente se completa de uma forma que só Deus para entender a nossa situação. Então, Sérgio, as pessoas não são acostumadas a lidar com a amizade verdadeira, né? Por eu ser grata a ela, por ela ser grata a mim, que segundo ela, eu ajudo ela mais do que ela me ajuda, mas é mentira, né? Ela fala isso, mas é mentira dela. Ela que me ajuda, né? Então as pessoas nos olham com olhos diferentes, porque hoje em dia, o mundo em que nós estamos vivendo, duas mulheres não podem mais ser amigas. É. Duas mulheres não podem mais sair juntas. Uhum. Duas mulheres não podem se encontrar em casa para bater um papo, que aí já começa, né? Você está entendendo, né? Você Entendi. entendeu. E eu acho que as Entendi. pessoas Uhum. também entenderam. É. Uhum. Mas a gratidão, quando nós somos gratos de verdade, que nós somos conhecedores da palavra, que a gente conhece o verdadeiro sentido da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê no outro a imagem de Jesus. Então, eu e comadre, a gente se vê dessa forma. Eu vejo Jesus nela e ela vê Jesus em mim. Então a gente leva a paz uma para com a outra. A gente se respeita mutuamente. A família de comadre Eudenice tornou-se a minha família por conta da gratidão, por conta do respeito e por conta do amor, Que né? legal. Esses três pilares são super importantes na vida do cristão, do ser humano em si. A gratidão, o respeito e o amor. Amor, quando eu digo, Sérgio, não é amor de homem para com mulher ou vice-versa. É o amor filial, é o amor fraternal, é o amor de amizade, né? Independente do sexo. A gente tem que se amar para se respeitar e para ser grato um com o outro. E é dessa forma que eu vivo. Eu não sei se eu estou conseguindo alcançar o objetivo que você queria, mas eu estou procurando, Sérgio, ser mais sincera possível. Ser eu para você. Eu estou sendo eu para você e para o pessoal que está aqui na live. Eu sou assim. Meu É, jeito é esse. Eu sou assim. você, assim, você falou uma coisa assim importante que é a gratidão, né? Ela, porque a gratidão, conforme você é grato, você fala assim, eu sendo grata, eu conheci muitas pessoas, né, físicas, virtuais, né, que te ajudaram, como essa sua comadre, né? E assim, a gratidão ela causa isso mesmo. Ela causa essa coisa de ela abrir portas para você. Então, assim, quando você pegar assim, um exemplo, né? Às vezes, igual você falou da pandemia, então às vezes assim, a pessoa passa uma situação difícil e às vezes você não agradece nem aquele prato de comida que você está comendo, né? Não agradece, você reclama daquele porque a comida não tá boa, né? Ou É. porque alguma coisa assim. E reclama várias outras coisas. Então, assim, quando você é grato pelo aquilo, pelo pouco que você tem, isso já você está mostrando para o mundo assim que eu aceito aquilo e eu quero mais, né? Então, tem até uma definição que é da frase da palavra reclamar, né? Reclamar significa, talvez você saiba, reclamar é clamar mais de alguma coisa. Então é reclamar. Você está clamando mais daquela coisa. Então se uma coisa É. está ruim e você está reclamando, você vai pedir mais daquela coisa ruim. Agora, Mas quando daquela você. mesma coisa. Mais daquela mesma coisa. Agora, quando você é grato, isso vai te dando uma abertura para você tendo mais oportunidade. Então, igual você falou, eu sou muito grato pelos amigos que eu tenho, pelas pessoas que eu conheci nas redes, e isso vai te abrindo oportunidades, né? Então, quando você é grato a Deus, olha, você abriu, igual a gente falou domingo passado, você falou assim,
eu sou muito grata. Só em abrir os olhos de manhã, eu já sou grata. Quando eu levanto da cama, quando eu acordo, a gente já tem que agradecer. E é isso, né? A gente tem que ser grato a tudo. Eu até, desculpa estender um pouco, tá? Mas até esses dias eu estava refletindo essa semana assim, sobre essa questão de reclamação, né? Assim, eu sou uma pessoa eu sou muito calma, assim, né, com as pessoas, com o meu Eu trabalho, sei. né? E assim, eu sempre fui muito calmo. E às vezes algumas coisas de entrevista de emprego, às vezes as pessoas perguntam assim, né? Qual que é o seu, fala, qual que é o seu maior defeito, né? E acho que não sei se a palavra é defeito, né? Mas assim, qual a sua maior, tipo assim, né? O que te deixa nervoso, O que te deixa nervoso, né? E eu, assim, nunca consegui achar uma coisa assim, que me deixasse nervoso, né? Mas esses dias eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a pensar, né? O que me deixa nervoso é quando as pessoas reclamam muito, assim, de alguma coisa, sabe? Começa a reclamar, sabe? Assim, coisas bobas, assim, né? Que as pessoas assim, reclamam que tem que fazer, ou reclamam que sabe, coisas que tem que começa a reclamar. E assim, é que eu, tipo, eu não costumo muito reclamar das coisas, né? Eu falo, vamos fazer e pronto, né? Então o que tem que fazer e a gente Uhum. faz, resolve, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Então então, quando eu penso nisso, assim, eu acho que eu sou muito grato pela vida também. Muito grato por tudo, né? Uhum. Então, grato pela minha família, grato pelos meus filhos, grato a Deus. Então, assim, quando eu acordo, né? Igual eu Que falei, são lindos, por é, sinal. obrigado, Família obrigado. linda. Obrigado. Então, assim, eu sou muito grato por tudo. E isso sempre traz um resultado muito bom, assim, na vida da gente, a gente ser grato. Isso reflete, assim, no seu trabalho, reflete nos seus amigos, na sua família. E, assim, é claro que tem hora que a gente reclama das coisas, não tem Reflete jeito, no né? seu interior. Mas Reflete no seu interior. Porque reflete no nosso... É, você sabendo agradecer, Sérgio, uhum, você sendo grato às coisas, você consegue refletir sobre aquilo que você tem em casa. Por exemplo, né, igual você falou sobre a comida. uhum, Suponhamos que hoje eu tenha comido arroz e ovo, né? é, Eu comi arroz e ovo. E o meu irmão de lá comeu o quê? uhum, Resto de pão do lixo, é, né? Então a gente tem que dar graças. sim, Se eu levanto pela manhã, consigo abrir meus olhos e vejo a claridade. Olha que gratidão. E os nossos irmãos que não têm visão, quando ele abre os olhos, o que que eles olham? O que que eles veem? Que muitos nem conseguem abrir. A escuridão, né? é. Você até Você falou consegue andar com suas próprias isso, pernas? exatamente. Eu não consigo andar com minhas É, próprias pernas. Mas eu tenho a minha cadeira. Quantos e quantos não têm uma cadeira? Que vive arrastando pelo chão? é, Quantos e quantos não têm a oportunidade de conhecer alguém como eu conheci para te levar nos lugares necessários? Que depende de família, que infelizmente, não é toda família que sabe cuidar de um cadeirante, de uma pessoa doente. Não é toda família. Então, eu dou graças por isso. Eu dou graças pela minha vida. Eu dou graças por tua vida. Eu dou graças por todas as vidas que estão aqui presentes. Porque Deus é maravilhoso. Deus nos faz ver. Deus nos faz caminhar. Deus nos faz falar. Porque Ele nos ama incondicionalmente. E por isso nós devemos sempre ser gratos. exato. Assim, é muito, você falou as coisas da família, né? E eu até estava refletindo também esses dias, a gente falando sobre essa questão da gratidão, porque às vezes assim, as famílias, às vezes elas têm, já tem 2 semanas nós falamos vários temas bem parecidos aí com o assunto família, né? Sobre amor ao próximo, sobre Dia dos Pais, foi bem legal, trouxe um amigo meu, nós falamos também. E, e às vezes a gente fala sobre a gratidão, às vezes você tem que ser grato, às vezes até
por você ter uma família, né? Porque às vezes tem pessoas que é muito carente de família, muito. E às vezes assim, você tem uma pessoa do seu lado, na família, e você esquece que você precisa daquela pessoa às vezes, ou que ela é sangue do seu sangue, e às vezes você ofende ela. Claro que todo mundo tem os altos e baixos, né? Mas assim, às vezes você critica muito a pessoa, ou fala dela de alguma outra forma, e às vezes você esquece que aquela pessoa é sangue do seu sangue. Então, às vezes você tem que ser grato por você ter aquela pessoa do seu lado, né? Às vezes você tem que ter calma para falar com essas pessoas, porque às vezes você só vai saber realmente a falta que aquela pessoa te faz quando ela parte, né? E às vezes ela parte assim, né? De uma hora Verdade. para outra. E então até É. isso, às vezes a gente fala, a gente tem que ser grato pelo alimento, tem que ser grato por tudo, né? E às vezes você tem que ser grato pelas pessoas que você tem ao seu lado. Você falou, você mora sozinha, né? Então você conviveu aí com seus pais durante muitos anos. Seu pai já faleceu tem 26 anos, né? Que você comentou, se eu não estou enganado. E minha mãe E fez 10. sua mãe tem 10 anos. Então, assim, você sabe o que era conviver, né, com eles, tudo. E hoje, né, você vive só, né? Vamos dizer só, eu É. digo, você mora só, Hoje né? eu tenho ainda meus irmãos aqui, né? Tem seus Tenho irmãos que três moram. irmãos aqui. É, Tenho minhas uhum, sobrinhas e meus sobrinhos, que eu é, considero como filhos. Graças a Deus, eles é, me respeitam muito, me consideram uhum, muito, né? Problemas familiares a gente tem, porque família, uhum, infelizmente, tem as diferenças, né? Mas a tem. gente sempre reza, ora para que Uhum, tudo dê certo. uhum, Mas é o tipo da coisa. É igual você falou. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque palavra tem poder, né? Ainda mais se referindo ao sangue do sangue, é, né? é verdade. E assim, Oi, Carol, beijos. Ó, gente, minha já, amiga, a deixa, Carol é uma guerreira também, viu? Ela é deficiente ah, visual. Pensa numa mulher sério, advogada, focada, sério. chique. E Vai até casar, lembrei. né, Carol? Agora em setembro, Carol vai casar, gente. Eu até lembrei, Lia, que você falou uma. Assim, eu também não sei se a gente. Se você quiser falar sobre esse assunto também, que você falou que. Acho que Fica você à vontade. tava numa conferência online, alguma coisa assim, e alguém falou que você ajudou muito ela, né? Ela estava assim, talvez prestes a fazer alguma coisa errada, tudo, e você acabou ajudando ela com seus exemplos também, de dançando, né? Ah, que você dança também, É, né? eu danço, eu participo de um grupo do Street Uhum, Cadeirante. Também te amo, Urol. Aí é online, gratuito, né? O pessoal é lá de Brasília, então são danças inclusivas, passos que dá para cadeirante fazer, claro. Os uhum, professores são super solícitos, são super gentis. E em uma dessas minhas postagens, né, uma pessoa veio no meu direct e falou que ela estava prestes a cometer o suicídio e quando viu o meu vídeo, eu cadeirante, dançando e feliz da vida, ela desistiu. Eu me arrepio até hoje e uhum. ainda vem lágrimas no meu olho, mas não de tristeza, mas de felicidade, de saber que eu fui uma ponte para fazer com que uma pessoa desistisse de viver, né? A vida, gente, a vida é muito importante, independente de como ela seja. Independente de como nós estejamos, seja numa cadeira de roda, seja num leito, seja numa muleta, no par de muletas, seja com um par de bengalas, seja com a bengala de deficiente visual, a nossa vida pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem esse direito de tirar. Só Ele tem o direito de nos levar de volta. Às vezes a gente fica revoltado, fica triste, fica angustiado, mas se apegue ao nosso Senhor Jesus. Ore, reze, pegue a Bíblia, leia um versículo, que seja pequeno,
Mas olha, siga o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu horrores e não desistiu de viver. E essa pessoa, Sérgio, voltando ao assunto, Uhum. graças ao Senhor nosso Deus, hoje é minha seguidora, Que legal. né? É. Não vou falar nome por questões de ética, Claro. claro, Uhum, claro. Uhum. mas essa pessoa hoje é minha seguidora e eu estou prestes a levá-la também para o grupo de dança, Ah, que legal. para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou trabalhando para que isso aconteça. Desculpa, Imagina. precisei fazer isso aqui. É, ela já está bem melhor, né? Ainda não está sorrindo como eu gostaria. Uhum. Ah, E eu tenho certeza que ela está aqui nessa live, porque eu a convidei, né? uhum. Tenho certeza que ela está aqui. E eu quero dizer para ela que é uma honra muito grande, em saber que hoje ela está aqui porque viu o exemplo em mim. E eu vou continuar dançando, eu vou continuar alegre, eu vou continuar feliz até os meus 90 anos ou mais, se assim Deus permitir. Amém. Que legal. Então, isso é gratidão mesmo, né? Assim, você conseguir, através do seu exemplo, né? Que foi uma coisa, um tema que a gente trouxe aqui para falar também, você a gratidão como um exemplo para as pessoas, porque, igual a gente já falou no começo, né? Tem muitas pessoas que elas colocam muitas limitações, né, nelas mesmas, né? Assim, a pessoa não tem limitação, nenhuma limitação física, vamos dizer assim, como você tem, mas as pessoas impõem as próprias limitações. Ah, eu não consigo. Ah, isso é difícil, né? Eu É. até, eu falei para você que eu corro, né? E 2, 3 vezes por semana aí. E aí eu li um livro, eu ia pegar até o nome dele para eu falar aqui, que eu esqueci. Mas ele é um. Depois eu mando para você no direct, alguma coisa Depois assim. manda para mim. Eu te mando. Ele é a história de um pai e um filho. Ele tem filme, já é bem antigo já. Tem filme dele já Sim. passou na Globo. E o pai dele, o menino, ele nasceu com uma deficiência, né? Teve um problema no nascimento, ficou deficiente. Ele ficava na cadeira de roda, não falava nem nada. E aí o pai dele começou a levar ele para empurrando ele na cadeira a participar de maratonas, né? Ele foi bem pioneiro nesse negócio nos anos 70 lá. Ele corria e o pai dele empurrava ele. E assim, Eu acho que era eu tô um lembrando esforço. desse filme, não lembro É, do tem, nome. eu também eu ia pegar o nome, eu até esqueci antes aqui da live para falar disso. Uhum. E aí, quando eu comecei a correr, né, eu me inspirei no meu sogro, né, primeiro que ele corria já, tem mais de 10 São Silvestres aí. E aí, só que aí Opa! na época, eu li esse livro, e aí quando você começa a fazer exercício, assim, é muito difícil, assim, você pegar aquele ritmo, né, eu caminhava, tudo, mas correr é muito puxado, né, então para você começar a fazer alguma coisa nova, exige, assim, um esforço muito grande. E aí eu lembrava, né, das passagens desse livro, que ele falava assim, né, o cara ali começava a correr empurrando o filho dele, e o filho dele tinha uma alegria muito grande quando ele fazia isso, né, e ele começava a correr, correr, e ele estava assim, morrendo, assim, já quase, né, já não tinha mais forças, e ele fazia aquilo pelo filho dele. E eu falava, caramba, mas se o cara ele conseguia fazer aquilo empurrando uma cadeira de roda, por que que eu não vou conseguir eu, né, com duas pernas, né? Né? Então, assim, eu Olha que falei eu vou assim, não, aí, viu? Pra gente participar da São Silvestre e tu vai me vamos, empurrar, olha, viu? eu tipo, hein? Se você Olha vier, que eu vou aí, hein? olha, vamos, quem sabe, hein? Quem sabe dá certo aí. Eu corri uma Né? só, né? Que foi 2019, mas foi uma experiência bem legal, assim, né? Quando a gente começa a treinar, você fala, meu, eu não vou conseguir fazer isso, é muito difícil. Aí você começa, vai pegando o ritmo, né? Foi bem legal, assim, eu participei, aí foi. Depois que você a fazer a São Silvestre, assim, foi de menos. É difícil treinar mesmo para você chegar lá, né? E aí foi bem legal, assim, mas o meu sogro, ele é super, assim, super atleta, né? Até hoje ele corre aí, é bem legal. E aí a gente se inspira em outras pessoas. E a gente, assim, é muito legal, igual você falou agora, que você dançando na cadeira de roda. Quando eu vi esse vídeo também, eu fiquei super feliz, assim, né?
ela fala assim, caramba, dançando ali, né, no salão, tudo, e assim, a gente tem que inspirar as pessoas de uma forma assim mesmo, positiva, porque as pessoas expõem as limitações nela mesma, né, assim, tudo bem, eu correr, tem muita gente que corre por aí, mas assim, uma pessoa dançando na cadeira de roda, isso assim, aí quando você reclamar de alguma coisa, alguém reclamar, você tem que pensar, caramba, mas se a Lia consegue, né, correr, Quando eu for ir, a andar gente no, vai no baile, é, viu? isso. Inclusive, tava lembrando que essa semana tá fazendo 3 anos, mais ou menos. Você veio aqui em São Paulo, foi o casamento da minha mãe, que fez Foi, 50 anos, né? E eu tava verdade. até Foi ontem, né, o procurei. aniversário deles, né? Foi ontem, teve um almoço lá, foi bem legal, um bolo, né? E eu tava lembrando no casamento que você fez uma declaração também. Eu fiquei procurando esse vídeo hoje para ver se eu achava, né? Que você fez uma declaração bem bonita lá, assim, de fortalecimento para as pessoas que estavam lá, falando das suas limitações, o quanto você era grata por tudo. Isso já, né, há 3 anos. Eu fiquei lembrando disso, eu fiquei procurando o vídeo, mas eu não acho que alguém gravou em outro celular, eu não tinha isso daí. Eu não achei, mas foi bem legal. Mas vamos, ó, uma boa, hein? Eu te empurrando na São Silvestre ia ser, ó, muito legal. Vai ser massa! Olha que eu vou, hein, Sérgio? Olha, Tu se me Deus quiser. conhece. Muito legal. Então, Ai, Sérgio, eu sei que aqui a gente não prega religião, você me falou isso, eu respeito ah, também, mas você sabe que eu sou católica, eu né? sei. E eu sou devota à Nossa Senhora, Uhum, porque é uma coisa assim que eu admiro muito, uma mulher, né, que deu a luz ao nosso Senhor. Então, eu sou muito devota à Nossa Senhora e agradeço muito a ela também pela tá. proteção. Sim. Não, eu falei aqui no. Até dá pra falar mais um pouquinho, porque algumas pessoas entraram depois, que sempre entra, um sai, né? Essa live eu faço toda semana com o Valmir, que é um amigo meu que a gente conheceu nas redes sociais. Aí hoje ele não pôde participar, né, mas a gente já tinha agendado com a Lia. E essa live a gente não tem nenhum intuito de nenhuma religião, tanto que já falei no Uhum, começo, né? Eu sou de uma igreja, o Valmir é de outra, a Lia é católica, outro dia tem pessoas católicas, outro dia tem pessoas que não participam de nenhuma igreja, então assim, é puramente trazer uma palavra de fortalecimento para as pessoas, e toda semana com um assunto diferente. Semana que vem a gente até já tem um assunto já, eu só preciso confirmar o convite da pessoa, né? ai, que Então, beleza. mas Mas o nosso Deus é único, meu Deus é amor. único. Nosso Deus Deus é é único. único. Ele Isso. nos ama igualmente, independente de placa de igreja. Uhum. A nossa, o nosso objetivo é procurar em busca da salvação. Nós estamos aqui buscando a nossa salvação, né? E a salvação do outro. Por isso que a gente reza e ora um pelos outros, porque a gente está em busca da nossa salvação, Exato. né? E É, admiro muito as pessoas que têm outro credo religioso. Eu não tenho é, preconceito nenhum, graças a Deus. Eu tenho é, todos os tipos de amigos de religião é, diferentes, de é. familiares, que nossa família é bem mista, né, Sérgio? Sim, é bem misto mesmo. Assim, é até engraçado que agora eu tô até reforçando um pouco isso, porque já teve duas pessoas, né, que brincam. Uma falou assim, acho que a gente colocou no status aí, falou assim, agora ele é pastor, né? Porque as pessoas vê a mensagem e não entendem o que a gente está falando, né? Então, assim, É, eu falo assim, ele é é. pastor? Aí outro, mas o que seu pai é, né? Perguntaram pro meu filho na escola, né? O que seu pai é? Aí ele, Aí eu fiz um curso aí de coaching, que a gente ajuda as pessoas também, né? A parte de treinamento também ajuda. E é bem legal. Aí meu filho, assim, espertinho, falou assim, meu pai é coaching. Falou assim, né? Aí Ai, que ele, legal. ele falou assim, meu pai é coaching. Aí a gente deu risada, tudo. Mas assim, só que as pessoas não sabem, né? O que a gente tá fazendo. Então, assim, o Uhum, Valmir, hoje mesmo ele é. estava num evento, que eu entendi que ele estava num evento da igreja dele, que até às 10 da noite então ele não podia participar. E assim, a gente deixou isso bem claro, né? Que assim, o objetivo nosso é trazer, não tem um objetivo aqui de ficar vendendo nada, realmente trazer uma Não, palavra de fortalecimento para as pessoas, né?
E E é isso importante, né, Sérgio? É é, importante porque hoje em dia a juventude, principalmente, usa a internet de uma forma muito errada, né? Assim, tem verdade. coisas na internet que a gente pode aproveitar para o nosso bem, e tem coisas na internet que a gente deve descartar, né? Sim. Um Uhum, bate-papo gostoso, assim como esse, e é, tem vídeos maravilhosos também, né? uhum, Livros online, mas é, infelizmente a juventude não vai para esse lado, vai só para o outro é, lado, né? tem Infelizmente. a internet, a gente tem muita coisa que a gente às vezes tem que filtrar mesmo, né? Até eu mesmo, eu sempre falo isso, às vezes eu tenho que me desligar de tudo, assim, desligar o celular, as coisas, para você ficar um pouco mais presente em casa, com os filhos, né? É, Com a família, porque às vezes isso te consome também. É legal, você tem as pessoas virtuais que tem, igual pessoas que eu trabalhei há 5, 6 anos atrás, e todo dia a gente tem grupo do WhatsApp que dá um bom dia. É legal, eu faço questão de dar um bom dia lá, mesmo que tem gente que não gosta disso, mas eu faço questão uhum, de aparecer lá. Assim, a gente tem que dosar mesmo essas coisas, porque para você ter uma vida, né? Mas e tem muito, igual você falou, tem muita coisa boa na internet, mas também você tem que saber é, usar, dosar, né? é. Para poder falar, né? É bem E legal. essa pandemia, ela nos proporcionou muita coisa boa também. Se a gente Proporcionou. olhar para o lado positivo da Uhum, pandemia, teve coisas que nossa, quem era Lia Rocha para estar aqui numa live uhum, conversando, né, é, batendo um papo, mesmo que seja com meu primo, que é, a gente tem um pouco de intimidade, mas é uhum, complicado, né? E hoje em dia não, hoje a gente participa de lives, de encontros é, virtuais, de reuniões virtuais. Então, muita coisa a pandemia nos trouxe coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa também. trouxe, Os trouxe. amigos, nossa, É quantos verdade. amigos. Não, é verdade, assim, são muitas pessoas, porque assim, às vezes você não tem a presença física, que às vezes é difícil você se deslocar até lá, digo, qualquer pessoa, né? Às vezes É, para você marcar um é, encontro, assim, às vezes é uma coisa que você marca, remarca, marca, remarca e não dá certo, e o virtual você consegue, às vezes, estar ali, né, conectado com a pessoa, você sente que você está conectado com essa é, pessoa de alguma é, forma, né? verdade. É bem legal. Tem até as festas virtuais, né? Eu já participei de quantas festas É, virtuais. Nossa, que legal. é É, muito bom, muito muito bom. bom. Lia, tá dando exatamente, falta 3 minutos para acabar aqui a nossa live. Passou super rápido, 10h57. Mas antes de terminar, eu quero só ler uma coisa aqui. Eu estou fazendo isso aqui nas lives. Estou Por favor. lendo uma mensagem e aqui eu tenho uma coisa que eu escrevi aqui para você, né, para as pessoas que participaram. Lia, obrigado. Vou começar aqui, eu vou ler do jeito que eu escrevi, tá? Lia, obrigado pela sua participação nesta live. Sou grato pelo aprendizado com você e a oportunidade de levar suas palavras e o seu exemplo para muitos. Pessoas como você, que são gratas à vida e a Deus por acordar, abrir os olhos e muitas vezes somente você e Deus são um exemplo. Espero que cada um tenha conseguido aprender um pouquinho contigo hoje. E quando encontrar uma situação difícil, sem forças para levantar ou continuar seguindo, inspire-se em você. Todos temos limitações. Eu também tenho as minhas, mas algumas não são físicas, são mentais. Quando vencemos nossas barreiras, aquelas que não conseguimos, Deus sempre dá aquele empurrãozinho quando falta aquele pouquinho para chegar lá. Portanto, precisamos ter fé como você para conseguir todos os dias um pouco mais. Gratidão por você, por estar aqui comigo, né? Vamos dizer assim, era para o Valmir estar também, mas muito obrigado assim pela sua participação. Assim, como eu falei aqui, eu espero assim que amanhã, segunda-feira, meio feriado aí emendado, mas assim, acho que as pessoas que acordar amanhã, que pensar, hoje eu tô com dificuldade para fazer isso, ou vou fazer aquilo, ou reclamar de alguma coisa, então lembre de você, lembre das suas limitações e o quanto você é grata mesmo nas suas condições, né, pela vida, por Cristo, por tudo. Então, assim, eu espero que essa live ela vai ficar gravada, mas que as pessoas que depois
vejam também, eu espero que, vou compartilhar aí no Facebook depois, as pessoas que vejam, elas se inspirem realmente em você, assim como eu já me inspirei, né, de alguma forma. Espero que, assim, realmente isso deixe um registro aí no coração das pessoas, uma coisa boa mesmo. Eu tenho certeza que já deixou, de muitas pessoas. Obrigado pela sua participação mesmo. Ai, eu que agradeço, primo. Vou te chamar de primo, porque eu gosto de chamar meus primos de primo, Pode chamar, fica à né? vontade. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu espero que eu tenha feito jus a ele, né? E a mensagem que eu deixo é que sejamos gratos, gratos a tudo e a todos, independente de qualquer coisa. Não se esqueça, não se esqueça. Olhe sempre para o lado, porque do seu lado pode ter alguém precisando da sua gratidão, precisando do seu amor e do seu respeito. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, tá? Muito obrigada a todos que aqui vieram, que aqui estão ainda conosco. Muito obrigada de verdade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar ricamente todos os dias das tuas vidas, hoje, amanhã e sempre. E que esse feriadão nos traga paz, muita paz. Muito obrigada, primo. Eu te Obrigado a amo, viu? você também. Super beijo. Obrigado a todo mundo que participou. Desculpa não ler os comentários, que a gente fica empolgado aqui conversando. Mas obrigado a todo mundo que participou. Uma ótima semana para vocês. Que essas palavras que a Lia trouxe para a gente só nos fortaleça cada dia e seja exemplo para todo mundo. Quem depois puder compartilhar, curtir essa live. Obrigado. Semana que vem estaremos aqui. O Valmir estará conosco. Se vocês quiserem assistir também, pode seguir no Instagram. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Uma boa noite. Muito Fiquem com obrigada. Deus. Obrigado, Lia. Um beijo. Amo vocês, meu povo. Ah, coraçãozinho. Tchau, Sérgio. Tchau, Dê um gente. beijo na Tchau. família por mim, por Obrigado. Tá favor. joia. Um abraço para todo mundo aí na Bahia também. Eu fui aí tem 3 Obrigada. anos, mas a gente nem se viu, né? Mas quem É, sabe aí uma próxima oportunidade a gente vai estar junto aí. é Ou aqui em verdade. São Paulo, na É. São Silvestre. Opa! Aberto a proposta. Tchau, Lia. Beleza. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, meu amor. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, Você tchau. tira aí, filho? Eu vou desligar aqui, tá? Aí eu vou salvar. Um abraço. Tchau, Tá, beijão. tchau.